O presidente de Cuba, Raul Castro, disse hoje que a normalização das relações com os Estados Unidos depende de vários fatores, entre eles o fim do bloqueio econômico e uma compensação ao povo cubano. Raul Castro falou em San José, capital da Costa Rica, onde os líderes de 33 países participam do encontro da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. Quem traz as informações é a nossa correspondente, Mônica Yanakiev. O presidente de Cuba, Raul Castro, foi o primeiro a chegar para compartilhar com os líderes de outros 32 países um momento histórico. Na semana passada, Estados Unidos e Cuba começaram a negociar a normalização das relações entre os dois países. Foi o primeiro passo para acabar com 50 anos de Guerra Fria, condenada por toda a região. Para a América Latina em seu conjunto. O analista político argentino Jorge Castro diz que para a América Latina a plena incorporação de Cuba ao cenário mundial tem sido uma exigência constante. A virada na política norte-americana está sendo vista como uma conquista regional. Há um mês, o presidente Barack Obama reconheceu que as medidas para isolar Cuba tinham fracassado e que chegara a hora de conversar. Uma iniciativa que a CELAC e o próprio Raul Castro aplaudiram, mas deixaram claro que consideram isso insuficiente. Em seu discurso, Raul Castro disse que a normalização das relações só será possível se os Estados Unidos cumprirem uma série de requisitos, a começar pela suspensão do bloqueio econômico, comercial e financeiro à ilha. Só podemos ter relações normais quando os Estados Unidos terminarem com o bloqueio, devolverem o território legalmente ocupado pela base de Guantánamo e oferecerem uma compensação justa ao povo cubano pelos danos econômicos e humanos que causaram, disse Castro. E acrescentou: se não, tudo indica que o objetivo dos Estados Unidos continua o mesmo, derrotar a Revolução Cubana. A única coisa que mudou foram os métodos. A CELAC vai emitir um documento apoiando a posição cubana. Analistas aqui dizem que a demanda chega no momento em que os Estados Unidos querem recuperar influência na América Latina, ao mesmo tempo em que a China vem ganhando terreno. Para o chanceler do Equador, Ricardo Patinho, os Estados Unidos enfrentam um novo cenário político e econômico na região. Deve ser preocupante para um país acostumado a dominar o cenário político, econômico e financeiro durante anos, ter de lidar com essa nova realidade. Os Estados Unidos eram nosso sócio privilegiado. Agora nossos sócios são a China, Índia, Rússia. No início do mês, numa reunião com a CELAC, a China prometeu investir 250 bilhões de dólares na região nos próximos 10 anos, além de duplicar o comércio bilateral. O comércio sul-sul entre a Ásia e a América Latina é a relação comercial que mais rapidamente cresce no mundo, especialmente entre China e Brasil, que em 10 anos aumentou 56%. A China também foi citada como alternativa de financiamento para projetos de combate à pobreza, tema principal da terceira cúpula do CELAC. Apesar dos avanços, 167 milhões de pessoas vivem na miséria, numa região que ainda é a mais desigual do mundo. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. A gente viu o presidente de Cuba, Raul Castro, apresentou uma série de condições para manter as negociações com os Estados Unidos, entre elas o fim do bloqueio à ilha. Mas o fim do bloqueio depende do Congresso norte-americano, que é dominado pelos republicanos. Isso pode atrapalhar as negociações, esse impasse? Boa noite. Pode. O presidente Barack Obama flexibilizou uma série de circulações de gente, de capitais, termos de comércio, retomaram negociações sobre imigração, mas o que é substantivo, que foi definido pela Câmara no final do governo Clinton, são medidas de punição para empresas que tenham relações com Cuba e que, inclusive, que ocupem casas, por exemplo, que foram expropriadas de cubanos que se foram da ilha. Além do mais, há uma punição para navios que passem, por exemplo, no próximo Porto de Mariel, não podem parar em porto norte-americano nos próximos 6 meses ou um ano. As próprias empresas norte-americanas estariam passíveis de ser sancionadas. Então, é um obstáculo significativo, por mais que o Obama tenha que flexibilizar contatos diretos. Essas questões de punição são um obstáculo importante, que dificilmente vão ser superados com a correlação de força atual dos republicanos dominando a Câmara.
O presidente Raul Castro fala em indenização ao povo cubano exatamente por causa do bloqueio, e há norte-americanos que também pedem indenização exatamente por expropriação de empresas e bens na época da Revolução Cubana. Há alguma chance de alguém pagar alguém aí nessa história? Não, eu acho que são mais escaramuças de um lado e de outro. O problema maior que pode vir à tona, porque até um tempo atrás, Cuba colocava, com razão, como condição para a normalização das relações, a devolução de Guantánamo. Os Estados Unidos ocupam militarmente, com a base militar, um pedaço do território cubano há mais de um século e agora instalou as monstruosidades que fizeram, as torturas que fizeram em Guantánamo. Até agora, Cuba depois suspendeu, não colocou como condição, sabendo que seria uma questão importante. Mas se ficar muito empurra de cá e de lá, Cuba, com razão, pode colocar essa questão. Não tem nenhum sentido em termos internacionais, nacionais, qualquer legislação que os Estados Unidos ocupem território cubano. Então, se voltar esse tema, aí sim que vai ser um problema para o Obama. Emir Sader, obrigado e uma boa noite.